Bom dia a todos, bem-vindos a esse simpósio, de anestesia regional. Meu nome é Henrique, eu sou médico anestesiologista, fiz minha formação lá no CT, lá do ABC. Depois eu fui para a Escola Paulista, onde eu fui fellow da anestesia regional e hoje eu sou preceptor de lá, então lá na casinha da mão, com o pessoal, eu fico lá com eles. Queria agradecer muito ao Dr. Esther pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês e vamos lá começar a falar um pouquinho sobre parede abdominal. Vamos lá, pessoal, parede abdominal. Antes de mais nada, eu sei que quando a gente fala de bloqueio na região abdominal, parece que vem um monstro de 7 cabeças, o que a gente faz, será que é bom, será que não é? Eu queria ver aqui simplificado, a gente vai simplificar tudo isso para vocês. A gente vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer, quantos ml fazer e por que fazer, certo? Então, o ultrassom chegou e a superioridade e a segurança dele é uma coisa fantástica. A gente consegue prevenir muitos acidentes de punção. A gente conseguiu, com o Advanço e hoje em dia até a gente tem os nossos próprios ultrassons portáteis que a gente vai levando para todos os hospitais. A gente tem uma segurança incrível de fazer os bloqueios e os bloqueios abdominais também. Então, o uso do ultrassom ele é muito superior a antigamente o que usava algumas referências anatômicas, etc. E tal. É bom saber, mas hoje em dia, a gente sabe que a gente consegue ver exatamente onde está a nossa agulha, a gente consegue ver como está a dispersão do nosso anestésico local, certo? E o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Então, a gente vai falar basicamente de 5 bloqueios, Então, nós vamos falar do TAP, do famoso TAP, e a gente vai dividir ele em TAP lateral, subcostal e TAP posterior. A gente vai falar um pouquinho do ilinguinal e lipogástrico, e um pouquinho do quadrado lombar. Então, vamos lá. Só revisando um pouquinho da parede abdominal, aqui à esquerda, a gente tem uma foto, e aqui é importante a gente ver essa linha alba, que é a linha do meio. Quando a gente coloca o ultrassom nessa linha lá no umbigo, a gente vai ver uma sombra acústica, certo? E do umbigo, se a gente começar a escanear para a lateral, tanto faz direita para a esquerda, a gente começa a ver algumas musculaturas que, na verdade, a gente fica muito familiarizado com elas, Então, a primeira musculatura é o nosso reto, o nosso reto abdominal, o músculo aqui do quadradinho do abdômen, e depois, seguindo lá para a lateral posterior, a gente começa a ver os músculos oblíquos, Então, os oblíquos externo, interno e o transverso. E, são poucos nomes, mas a gente vê tanto que começa a ficar bem fácil de visualizar isso no ultrassom, não tem segredo nenhum, certo? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, então se a gente olhar essa figura aqui da esquerda para a direita, a gente vê os oblíquos, Oblíquo externo, interno e transverso. E terminando o último oblíquo transverso, a gente consegue ver mais ou menos aqui por aqui uma musculatura meio delgada aqui nesse esquema, e esse é o famoso músculo quadrado lombar, Então é uma estrutura anatômica muito importante para a gente realizar esses bloqueios, certo? Se a gente olhar um pouquinho, aqui para baixo a gente tem a musculatura do psoas, certo? E aqui atrás a gente tem o nosso eretor da espinha, e aqui mais ou menos no meio da nossa imagem a gente tem a nossa vértebra, certo? E falando um pouquinho da inervação da parede abdominal, então a inervação principal ela é realizada ali pelos nervos tóraco-abdominais, de T6 até T12, e dos nervos ilinguinal e lipogástrico, ali mais ou menos em L1. Então, esses nervos, eles emergem do espaço paravertebral e eles vão seguindo anteriormente aqui para a parede abdominal. E a partir de vários estudos de cadáver, de secção, etc. e tal, eles conseguiram descobrir que essa imersão, quando os nervos vêm de trás para frente, eles vêm numa fáscia intramuscular entre o oblíquo interno e o transverso, certo? E, a partir daí, eles chamaram essa fáscia, esse plano de transversus abdominal plane, que é super importante, que é onde a gente realiza a maioria dos nossos bloqueios. Então, uma injeção de anestésico local nesse espaço, nessa fáscia, essa dispersão, vai levar o anestésico para pegar esses nervos que emergem lá posteriormente. Beleza, gente? Aqui mais uma imagem para vocês, Então os nervos, saem lá do posterior, vem anterior para inervar toda essa parte nossa da região abdominal anterior. E vamos falar do TAP Block. Então, lá anteriormente, eu dividi o TAP Block em 3 TAP Blocks, mais o ilinguinal e o hipogástrico, a gente vai ver que é mais ou menos semelhante, mas eu vou destrinchar cada um para a gente conseguir, finalmente decorar o que é cada um deles, certo? O
primeiro que a gente vai falar é o TAP block, a gente vai chamar ele de TAP block lateral, que é o TAP block clássico, aquele mais fácil, que a gente coloca o probe no abdômen, viu os 3 camadas musculares, né? Então oblíquo externo, interno e transverso, e a gente já realiza o nosso bloqueio, certo? Bom, quais são as indicações? Então, analgesia de parede abdominal. Então, vamos lembrar aqui que os TAP blocks, né, todos esses que a gente vai falar, eles vão dar uma analgesia da parede abdominal, certo? Pele e musculatura. Analgesia visceral, que o pessoal tanto fala, é muito difícil. Não é para isso que servem esses bloqueios, né? Eles são bloqueios analgésicos, então eles vão complementar a nossa anestesia, eles não são bloqueios anestésicos, certo? O objetivo é a dispersão do nosso anestésico entre, né, o plano do músculo oblíquo interno e transverso, né? O probe, tanto faz, né, linear ou curva, eu sempre falo isso a gente tem que usar o probe que a gente tem, né? Aqui, como é um bloqueio mais superficial, o linear consegue uma definição melhor, mas a gente não pode não fazer o nosso bloqueio porque não tem um probe, né? A gente tem que conhecer o aparelho que a gente tem, escaneando e criar esse hábito. Então, tanto faz o linear ou curva, aqui as imagens estão todas com linear. Se a gente for ver as fotinhos que eu trouxe aqui para vocês, a primeira vai ser a região sensorial, né? Certo? A segunda aqui no meio, a gente vai ver ali onde a gente coloca a agulha e aonde a gente faz a dispersão do anestésico, entre o oblíquo interno e o transverso. E aqui à direita a gente tem uma imagem do ultrassom com probe linear, certo? Então, onde a gente vai colocar o anestésico? Ali embaixo, entre o oblíquo interno e o transverso. Tá. Quanto que a gente coloca? Que nem eu falei anteriormente para vocês, gente, é um bloqueio, né, que depende muito do quê? Da dispersão do nosso anestésico. Então a gente precisa realmente de um volume grande para o anestésico ir pela essa face e conseguir embeber o máximo possível para conseguir pegar esses nervos, né, essa inervação, né? Então o que eu gosto? Eu gosto de fazer esse volume de mais ou menos de 20 a 30 ml, na literatura fala isso também, mais ou menos 0,2 a 0,3 ml por quilo. E quanto? Qual a concentração que a gente vai fazer? A gente vai fazer concentrações anestésicas, então uma concentração de 0,25 já é suficiente para a gente fazer essa analgesia desse bloqueio, né? E aqui a gente pode colocar o uso de adjuvantes, por exemplo, uma dexametasona, a gente pode colocar uma clonidina, etc e tal, para a gente aumentar o tempo desse bloqueio, certo? E, que nem eu falei, né, a analgesia vai depender do volume e da dispersão desse anestésico. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma sugestão da gente fazer esse TAP lateral, bem lateral do paciente mesmo, né? A gente tem aqui as estruturas anatômicas desenhadas, mas nós temos o nosso probe com ultrassom e esse operador está vendo a imagem, ele vai colocar a agulha certinho onde tem que ser colocado. Então aqui outra imagem para vocês, né? A gente tem a agulha chegando entre o oblíquo interno e o transverso, e embaixo a dispersão do anestésico local. Aqui, LA, Local Anesthetics. O que eu queria falar aqui? Quando a gente faz esse bloqueio, que é de divulsão de fáscias, é super importante a gente ter em mente que o nosso anestésico não pode estar intramuscular. Ele não pode estar no oblíquo interno ou dentro do transverso. Ele tem que estar nessa fáscia, nessa metade entre eles, divulsionando. Então, quando a gente faz, né, a nossa punção no lugar adequado e começa a injeção do anestésico, a gente consegue ver essa abertura em zíper. A gente não vê o músculo ficar chiado ou alguma bolha, alguma coisa. A gente vê o quê? Abrindo a face, como se fosse um zíper. E aí a gente sabe que o anestésico vai conseguir se dispersar para o lugar certo. Eu trouxe alguns trabalhinhos aqui falando do TAP block, né? Então, esse aqui foi um trabalho que fez com o TAP clássico, né? Então 30 ml de ropivacaína para eles descobrirem, para eles irem checando a dispersão e para onde que sobe esse anestésico. Então ele viu que com 30 ml a gente não teve uma dispersão para a região superior do tórax, né? Pouca dispersão posterior lá atrás e os dermátonos de T10 a T12. Aqui mais um, né? Trabalho falando sobre o TAP block, né? E também ele viu que é legal esse trabalho que ele mostra mais essa dispersão. Então, essa dispersão restrita à região anterior, ela não vai para trás, né? Então, é um bloqueio que vai ficar mesmo aqui na parte anterior do nosso abdômen. Por isso, né, volto a falar que é muito importante o volume e até mais que a concentração do anestésico local. E isso aqui, né, que ele mostrou que foi muito interessante e que
para mim também, quando eu vi a primeira vez, foi interessante como é errática a dispersão, né, da sensibilidade da pele quando a gente faz o tap block. Então ele fez o tap block igual a praticamente todos os pacientes. A gente vê que os pacientes são diferentes, então tem paciente homem, mulher, magro, um pouquinho mais gordo, e a gente viu que cada um tem áreas sensoriais diferentes. Então, né, isso aí ainda vai confirmar ainda mais que eu falei para vocês que a dispersão do tap block ela é muito errática, né? Então, quando a gente for fazer, se for a nossa técnica de escolha, a gente tem que usar o volume, né? Então, vamos priorizar o volume em detrimento da porcentagem, certo? Sempre calculando a dose tóxica, sempre, né, com várias aspirações antes de injetar, para a gente não ter nenhum tipo de intoxicação por anestésico local. Então agora a gente vai falar do famoso tap block subcostal, aquele que o pessoal fala assim, esse é bom para aquela cirurgia de quê? De vesícula aberta, que dói muito, né? Então o que é o famoso tap block subcostal? Então é o tap block que a gente fez, que a gente viu aqui nos slides anteriores, mas a gente vai fazer ele mais alto, a gente vai fazer ele no gradil, certo? Então a gente vai colocar o nosso probe encostado no nosso gradil e vai fazer a injeção entre o oblíquo interno e o transverso. O que é interessante? Interessante que alguns trabalhos, né, mostram que se a gente dividir o abdômen, lembrar daquela linha, né, da linha semilunar, a dispersão ela é mais alta se a gente fizer medial a linha semilunar e mais baixa se a gente fizer lateral a nossa linha semilunar. Então, às vezes, quando a gente for usar essa técnica para analgesia, duas punções aqui é interessante. Então, a gente vai fazer uma punção mais medial e uma punção um pouquinho mais lateral, certo? Então, as indicações também são indicações de analgesia de parede abdominal, certo? Também é uma dispersão de anestésico local naquele plano que a gente falou anteriormente, no plano entre o oblíquo e o transverso. Aqui, né, que nem eu falei, a história do probe, obviamente que o probe linear aqui é melhor, por conta que é uma estrutura mais superficial, mas a gente tem que usar o que a gente tem aqui na nossa mão. O importante é o nosso paciente não sentir dor de jeito nenhum. E aquela história do volume da concentração, então de 20 a 30 ml, mais ou menos a 0,25%, não precisa ser mais concentrado que isso, porém, quanto mais volume a gente fizer, melhor, né? Mais dispersão e, consequentemente, talvez a gente consiga uma analgesia melhor, certo? Então aqui, que nem eu falei, da nossa linha semilunar, então se a gente fizer medial a nossa linha semilunar, a gente até consegue ali T6, T8, mais lateral a ela a gente consegue, quem sabe, de T9 a T11, então por que não a gente, né, realizar duas funçõezinhas, né, já está ali com tração para a gente garantir. O problema dessa técnica, quando a gente fala de vesícula, né, que é o que mais o pessoal pergunta, é porque se a gente fizer depois, vai estar curativo bem onde a gente vai fazer. Então se a gente for fazer um TAP subcostal, né, às vezes até é interessante a gente fazer antes da cirurgia. E continuando aqui a nossa saga aí no abdômen, vamos falar um pouquinho do ilho inguinal e ilho hipogástrico. E aqui a gente vai chamar de TAP anterior, certo? Então, as indicações, né, na verdade, a indicação clássica para aquela hérnia inguinal, né, em criança, que fica muito bom também, às vezes até em adulto, né? E se a gente olhar a figura ali à esquerda para a gente ver a parte sensorial, ela é mais baixo mesmo, certo? Então, também a indicação é analgesia de parede abdominal. O objetivo também é a dispersão, mesma coisa, entre o plano do oblíquo interno e transverso, certo? Aqui o probe, né? Mesma história. E o volume e a concentração, mesma história do que a gente está falando. Agora vamos lá para as imagens que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Então a gente viu ali que a sensibilidade um pouquinho mais baixa ali na região inguinal, certo? E se a gente olhar à direita, na foto do meio, como que a gente coloca, como que a gente faz esse bloqueio? Então uma dica é exatamente igual a essa foto. A gente vai colocar o nosso probe com a ponta em cima da crista. A gente vai ver a sombra dela. E a gente vai inclinar a outra ponta um pouquinho para a direção do umbigo. E quando a gente fizer isso, essa leve inclinaçãozinha, a gente já vai conseguir enxergar a musculatura e os vasos, e a gente vai conseguir posicionar a nossa agulha adequadamente, certo? Vamos lá. E agora a gente vai falar do tap block posterior. Pô, mas o que é outro tap block? O que é esse tap block posterior? Quando a gente fala de tap block posterior, é o tap block mais perto lá atrás possível. Então é onde termina o transverso. A gente consegue ver a última pontinha do transverso, que é uma tentativa da gente ter menos espaço para a gente conseguir percorrer, para a gente conseguir, né, atuar e fazer o nosso bloqueio, a nossa analgesia dessas inervações. Então, entre todos os tap blocks que a gente viu, né, o tap block posterior, teoricamente, ele é o melhor. Então, se a gente for fazer, a gente tem que tomar esse cuidado de ir escaneando para a gente tentar fazer ele o mais posterior possível.
Se a gente está falando de TAP block, a gente não está falando de quadrado lombar, então é o último espaço antes da gente fazer o bloqueio do quadrado lombar. Esse é o TAP block posterior. As indicações, o objetivo transdutor, o volume e a concentração seguem o mesmo raciocínio dos outros TAP blocks. Aqui eu trouxe alguns outros artigos, né, falando do TAP, né. Então, esse aqui foi em cesáreas, né, então ele de conclusão, falou que ele, no N dele, teve uma melhor analgesia do que comparado com o fentanil espinhal, né, consequentemente, menos efeitos colaterais, analgesia com qualidade semelhante à morfina, e ele é indicado na ausência de morfina espinhal. Isso é uma verdade, para o nosso dia a dia, várias gestantes, não pode opioide, ou eventualmente foi uma anestesia geral e a gente precisa dar uma analgesia, o TAP block é uma excelente opção, uma arma aí para a gente fazer na gestante. Certo? Aqui falando, né, que eu citei um pouquinho sobre os adjuvantes, então aqui colocando um pouquinho de dexametasona, ele viu que aumenta um pouquinho a duração do efeito, isso também a gente pode usar, né, e abusar, né, desde que não tenha nenhuma contraindicação, porque aqui o funcionamento desse bloqueio, que não é um bloqueio motor, às vezes até benéfico para o paciente. Diferente, às vezes, da gente pesar se a gente vai colocar um adjuvante num bloqueio que vai dar bloqueio motor, um bloqueio de plexo, o paciente pode eventualmente, apesar de não estar com dor, se sentir incomodado desse bloqueio prolongar por muito tempo. E aqui também, né, falando da eficácia aqui do nosso TAP block, né, uma meta-análise, falando que teve uma redução do consumo de opioide, né, uma diminuição de 6 miligramas de morfina nas primeiras 6 horas, 11 miligramas de morfina nas primeiras 24 horas, certo? E aqui nesse trabalho, ele endossa o que eu falei sobre dos TAP blocks, qual que é o melhor? Seria o TAP block mais posterior. E outro trabalho aqui falando do bloqueio em crianças. Então, a gente usa o TAP block bastante em criança, linguinal, hipogástrico, TAP subcostal. E realmente a gente viu que tem uma redução do consumo dos opioides e dá uma qualidade analgésica boa para a criança. Então, vamos lá, de TAP block, certo? Então, quais são as conclusões que eu quero que vocês saiam aqui? Então, o TAP é uma analgesia modesta, né, uma complementação, né, ele dificilmente vai segurar muito alguma coisa, porém, é uma arma para a gente usar realmente quando o paciente está com dor. E também dor em RPA, dor de cesárea, vamos fazer um TAP block que funciona. E, mas é uma analgesia modesta, mas por que eu já não faço quadrado lombar, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente? Porque o TAP tem uma coisa que é muito ímpar dele, ele é muito fácil de fazer. Então, você colocou o probe, você já vai saber onde você está, o agulhamento é muito fácil também. Então, é um bloqueio de fácil execução. Isso a gente tem que pesar também quando a gente vai fazer a nossa técnica. Não adianta a gente tentar fazer um bloqueio. É muito difícil a gente não acertar o lugar certo. Às vezes é melhor fazer o que a gente sabe fácil e fazer uma analgesia com algumas outras medicações juntos, certo? Analgesia modesta, lembrando que é errática na dispersão, então a previsão, a previsibilidade dele é ruim, certo? Dor visceral, dificilmente, né, ele vai conseguir segurar, e sempre, né, dá preferência pelas técnicas mais posteriores que eu falei para vocês. Mas e agora? Você falou um monte de TAP, confuso, ele é bom, mas não é tão bom, né? E o que a gente tem para fazer, então, se eu preciso realmente? E aí, né, chegou o quadrado lombar, né? Que ele, há um tempo atrás, ele era a vedete aqui dos bloqueios e todo mundo só falava dele, certo? Então, o quadrado lombar a gente pode falar que é a evolução do TAP block. Então, ele é um músculo, certo? O quadrado lombar, que ele é muito fácil, ele é fácil da gente ver, né, no nosso ultrassom. Então, ele é um marco anatômico bom para a gente achar aquela face, aquele plano que a gente falou lá em cima, para a gente conseguir fazer a dispersão do nosso anestésico local. E como ele é mais posterior ainda, ele é mais posterior que o próprio TAP posterior, certo? A gente teoricamente tem menos espaço, né? Então o anestésico vai chegar ali com maior volume, maior rapidez, certo? Ele tem uma maior analgesia, ele tem uma maior duração e ele é um sítio ótimo para a gente colocar catéter. Então a gente pode fazer uma analgesia contínua com catéter, né? Então a gente pode mandar o nosso paciente para o quarto, para UTI com catéter e ir controlando com analgesia com ele, certo? Quais são as indicações? Então as cirurgias de abdômen, principalmente inferior, isso
Tranquilo? E aqui é muito interessante, então, as cirurgias de quadril, então, existem técnicas de artroplastia de quadril via anterior que a analgesia do quadrado lombar já foi, né, descrita e fala que é muito bom, e realmente eu já fiz alguns e fica bom mesmo, certo? E também a gente faz o quadrado lombar para tratamento próprio de dores lombares, né? Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Dispersão aí do bloqueio vai subir de T7 a L2. Beleza, gente? Então vamos lá. Fotinho aqui do quadrado lombar, né? Então todas essas fotos, né? A maioria que eu trouxe é tudo do site da Analisora, que é ótimo. Se vocês quiserem estudar e ler lá, é muito bom, né? Então aqui a gente tem a imagem aqui, né, um esquema, né, do quadrado lombar. E o que é interessante aqui? Então vamos lá, gente. Bem no meio da tela a gente vê esse músculo aqui que ele desenhou de forma de triângulo, né, que é o quadrado lombar, certo? Para a esquerda, a gente tem aqui no rim, né, a gordura aqui pré-peritoneal aqui, né, então a parte, né, das vísceras, e a gente tem o psoas, certo? Se eu olhar agora embaixo do quadrado entre o psoas, a gente vai ver o quê? O processo transverso, aqui a vértebra, certo? E para a direita, o músculo eretor da espinha, né? E se vocês prestarem atenção nesse desenho, esse desenho é fantástico, gente. A gente tem 3 agulhas aqui, né, mostrando os tipos de quadrado lombar, que também vocês já devem ter ouvido falar. Então a gente tem o quadrado lombar tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4 também que eles usam na dor, certo? Então, aqui o quadrado lombar tipo 1, né, lateral, né? Então lembra, vai ser depois do TAP, mais posterior, mais lateral aqui, certo? Se a gente continuar então, se a gente, né, olhar aqui essa outra agulhinha, o quadrado lombar tipo 2, que é posterior, é atrás do quadrado lombar. E olha que interessante, o tipo 3, ele é anterior, certo? Então essa é a classificação. Então quadrado lombar tipo 1 lateral, tipo 2 posterior e tipo 3 anterior. E o tipo 4. Então o tipo 4 são algumas técnicas descritas de injeção de um pouquinho de anestésico local no meio do quadrado lombar. Então, a gente faz uns 2, 3 ml ali, até 4, de algum anestésico local no meio do quadrado, para a gente tratar como se fosse um ponto gatilho, para tratar alguma dor lombar, né? Então, é um bloqueio que não vai servir muito para nossa anestesia no dia a dia. E aqui eu trago um esquema do ultrassom, então, que é exatamente igual ao que tem lá, né? Só que, né, o que a gente vê, né, aqui a gente está com probe linear, né? Então a gente sabe que é um probe linear e não é um probe, né, curva aqui em cima, né, certo, pela imagem, e a gente vê a musculatura, né, então os oblíquos e o transverso, no meio da tela bem grande, um pouquinho mais escuro, né, o quadrado lombar, embaixo psoas e o eretor da espinha aqui, no canto direito aqui da tela, certo, mais dorsal. Quadrado lombar tipo 1 tem então lateral, certo, o 2 posterior e o tipo 3 anterior. Aqui mais um esqueminha, né, então aqui a gente só inverter o probe, né? Na verdade, eu falo também que não tem certo ou errado, né? Mas você tem que saber a imagem dos dois jeitos, né? Mas aqui a gente está invertido em relação às imagens que eu mostrei anteriormente, né? Mas é a mesma coisa. Então, né, vamos lá, a gente vê aqui o músculo, né? Aqui um pouquinho mais escurecido, né? Mais quadrado, né? Tem gente que fala, mas é um pouquinho de forma de barco, mas é um pouquinho mais arredondado. Isso depende muito da posição do paciente, da pressão que você faz com o probe. Aqui também é interessante olhar que essa imagem a gente fez com probe o quê? Com probe curvo, né? A gente consegue ver ali em cima, né? Então, que ele é bom para estruturas mais profundas, certo? A gente tem, então, o nosso músculo eretor da espinha, o nosso músculo psoas e os músculos aqui transversos e oblíquos, certo? Embaixo a gente tem as setinhas mostrando aonde seriam as injeções se a gente fosse realizar os tipos de quadrado lombar. Quadrado lombar tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Se vocês olharem aqui, ele fez um quadrado tipo 2 bem perto do tipo 1, certo? Mas também às vezes é interessante a gente fazer um pouquinho mais posterior aqui, esse tipo 2, certo? E vamos lá, vamos continuar. Então, o quadrado tipo 1, lateral, né? Então, as indicações, né? Analgesia parietal até a fossa inguinal, né? Até L1 mais ou menos. O objetivo é a dispersão de anestésico, né? No local da injeção, né? Do quadrado lombar,
certo? Transdutor linear ou curvo, né? Lembrando que esse tipo 1, ele é mais, né, mais perto da pele, né, mais superficial, vamos dizer assim, né? E aqui é o mesmo raciocínio do TAP block, entre volume e concentração. Então, vamos fazer um volume um pouquinho maior, às vezes diminuir a concentração para a gente calcular e ficar dentro da dose tóxica, né? Certo? E aqui embaixo a gente mostra um esqueminha, né, também lá do site da Naisora, da área de sensibilidade, e aqui à direita a gente vê a sonoanatomia aqui com ultrassom, né, com probe linear, e mostrando que ele está entrando com a agulha de anterior para posterior, isso é super importante, e aonde ele para com a agulha para fazer injeção, certo? Se a gente for colocar numa ordem, né? Vamos chamar o quadrado lombar tipo 1 do mais fraco entre os 3 quadrados lombares, tá bom, pessoal? Agora, avançando um pouquinho, vamos falar do posterior, que é o quadrado lombar tipo 2. Então, o que acontece? O quadrado lombar tipo 2, mais posterior, ele também não é, ele é fácil de visualizar, ele é muito mais fácil de se visualizar do que o tipo 3. Então, a facilidade entre o tipo 2 e o tipo 3, o tipo 2 é muito mais fácil. Então, muitas vezes, pô, eu fiz um quadrado tipo 3 que ficou ruim, um quadrado tipo 2 que ficou excelente. Às vezes, você não fez o quadrado tipo 3 no lugar certo. E o quadrado lombar tipo 2 tem essa característica que ele é mais fácil de fazer, certo? Então, indicação, analgesia de parede abdominal, T8 a T12, show de bola, certo? O objetivo também é igual. O transdutor, aqui também linear ou curvo. Então, eu até coloquei aqui, né, assinalado curvo, porque eu, pessoalmente, eu gosto de fazer o quadrado lombar com probe curvo, certo? Vamos olhar aqui embaixo a área de sensibilidade. Então, é muito maior que o quadrado lombar tipo 1, né? Então dá uma analgesia muito superior, certo? Aqui a imagem, então ele está entrando aqui também de anterior para posterior, e se a gente olhar aqui a foto da sonoanatomia, aqui a setinha, né, ele parou ali, onde eu gosto, ali um pouquinho bem posterior mesmo, certo? Faça um quadrado lombar tipo 2, fica excelente, gente. Mas bora continuar. E agora vamos falar do quadrado lombar tipo 3 anterior. Então, indicação, então, também é analgesia da parede abdominal, mesma coisa, certo? Objetivo igual, também transdutor igual, certo? Ele dá uma analgesia melhor, ele consegue, né? Ele é superior ao quadrado lombar tipo 2 e tipo 1. Faltam estudos, né, para a gente comprovar isso, mas é o que a gente vê um pouquinho na prática. Porém, qual que é o ponto do quadrado lombar tipo 3? Ele é mais difícil de ser feito, certo? Então, aqui a gente vai precisar de um probe curvo, que nesse caso é muito difícil fazer com probe linear, certo? E olha aqui que interessante, para a gente conseguir realmente, né, um agulhamento bom, uma visualização boa, a gente vai entrar ele de posterior para anterior, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente vê o agulhamento de posterior para anterior, e no meio da tela, aqui da minha tela, a gente consegue ver onde eu parei com a agulha, aqui é onde parou com a agulha, para fazer a dispersão do anestésico. E aqui no esqueminha da direita, aqui o anestésico sendo injetado aqui em azulzinho, certo? Pô, então qual que eu vou fazer? Quadrado lombar tipo 2 ou tipo 3? Então vamos dar preferência para o quadrado lombar tipo 3 se a imagem for boa, né? O seu posicionamento estiver adequado e você realmente estiver vendo o que você está fazendo, certo? Aqui, né, então, muita gente fala assim, pô, mas é difícil de ver, então, né, tem algumas dicas aí para a gente achar, certo? Então, vamos olhar aqui essas imagens aqui da minha tela, certo? Então, aqui à esquerda no alto, a imagem sem nenhuma das diquinhas, né? E aqui à direita, a imagem do trevo, né? Então, o trevo ali é composto pelo quadrado lombar, o eretor da espinha e o psoas, né? Aqui a parte de cima é o quadrado lombar. Mas tem outra dica também, que às vezes eu falo para os residentes, né, para o pessoal. Se a gente olhar a imagem da vértebra, aqui do processo transverso, ela aponta para o nosso quadrado lombar, certo? E ali embaixo eu fiz um esqueminha que parece um coelho, então a gente pode também falar, algumas pessoas falam desse sinal do coelho. E por quê? Por que é importante a gente pensar nesses sinais? Ou o trevo do coelho? Porque quando está muito difícil, a gente faz o escaneamento, a gente vem lá de trás para frente, a gente consegue ver o quê? Essa imagem, mas a gente consegue, a primeira coisa que o nosso olho percebe vai ser essa vértebra. E aí, pelo olhar da vértebra, a gente consegue ver, né, processo transverso, para onde está apontando, e aí a gente consegue acostumar com a imagem ali do quadrado lombar, fazer o nosso exame, né, que é dinâmico, para a gente achar certinho. Certo, pessoal? Então, discussão eterna, TAP versus quadrado lombar, né? Então a gente viu que o quadrado lombar ele é sim superior ao TAP block,
Porém, é uma técnica que demanda um pouquinho mais de treino para a gente conseguir fazer ela direito. Aqui no meu slide, né, então a gente tem duas imagens, né, imagem tranquila, né, então do TAP, então a gente vai fazer aqui embaixo, entre o oblíquo interno e o transverso, esse plano, e à direita aqui, né, um quadrado lombar bonitão aqui para a gente fazer. Aqui nessa imagem tá tão bonito que a gente pode escolher qual que a gente quer, se a gente vai fazer o tipo 1, tipo 2 ou o tipo 3, né? Nesse caso, então, pô, vamos fazer um tipo 3, certo? Ou que tal? A gente até pode deixar um catéter ali no tipo 3 ou no tipo 2, beleza? E, né, alguns trabalhos, né, também endossando o que eu falei para vocês, né? Então, um trabalho mostrando que, comparando o quadrado lombar tipo 2 e o TAP Block, né, o grupo do quadrado lombar foi melhor, né, menos consumo de opioide do que o TAP Block, certo? Aqui outro, né, então, falando aqui do quadrado lombar, né, mostrando em relação ao TAP Block, né, também menor consumo de opioide, maior duração do bloqueio, certo? E aqui um trabalho, né, mostrando que segura a gente colocar um catéter lá no quadrado lombar, né, para a gente diminuir o nosso uso de opioide, né, e a gente conseguir tratar a dor dos nossos pacientes com esse catéter aí. E como é um lugar muscular, é um sítio bom para a gente colocar o catéter, a gente pode, né, e o paciente está sem dor, não tem problema, ele vai andar, ele vai fazer as coisas e melhorar e ter alta quanto antes. Conclusão, pessoal, TAP versus quadrado lombar, a gente vai dar preferência para o quadrado lombar, e qual dos quadrados lombares a gente vai ter que ver como que está a nossa imagem, certo? Então, se eu conseguir um tipo 3, beleza, senão eu vou fazer um tipo 2, senão eu vou fazer um tipo 1 nessa hora, beleza? Pessoal, muito obrigado, né? Então, aqui foi uma síntese, né, bem rapidinho, né, para a gente conseguir organizar aqui nas caixinhas o que é cada coisa, a gente conseguir individualizar o nosso tratamento para cada paciente. Muito obrigado, estou à disposição, grande abraço.